Eu sou Marcelo de Múzio e esse é o CDV 360 Talks, um podcast sobre empreendedorismo, cultura de vendas e franchising. Agradecimento especial, aos nossos patrocinadores que se tornam possível este episódio muito bacana para você, amigo ouvinte. Central Laser, brindes e personalizações, lá de Passo Fundo, do meu amigo Thiago. Piccoli, Grupo Piccoli, do meu amigo Pedro. Piccoli Contabilidade, Soluções Empresariais e Educação Corporativa. EDA Marketing 360, agência de marketing. Hoje eu tenho o prazer de receber Débora Cristina Pedrici, minha amiga. Quem é Débora Cristina Pedrici? Perita assistente judicial e extrajudicial nas áreas financeira e bancária, administradora, graduanda em Ciências Contábeis, pós-graduada em Perícia e Direito Bancário pelo IBCA-PPA e em Controladoria, Finanças e Gestão de Negócios pela IT. Atua também como palestrante em congressos, eventos da OAB, escolas e instituições, compartilhando seu conhecimento técnico em perícia bancária. Débora é autora de um capítulo do livro chamado Perícia, a Defesa do Executado. Débora, bem-vindo ao nosso podcast. Prazer em recebê-la. A palavra é sua, minha amiga. Muito obrigada, Marcelo. Tudo bem? Que honra estar aqui participando. Agradeço muito pelo convite. Essa estrutura maravilhosa que você preparou para a gente. Espero que seja um bate-papo muito gostoso, né? Leve, tranquilo. É um assunto que eu gosto muito de falar, né? De perícia. Muito obrigada pelo convite. E vamos em frente. Vamos lá. O tema do nosso episódio, por dentro da perícia, estratégias para defender empresas em cobranças bancárias. Olha que tema interessante, pessoal, né? A gente está aqui no bate-papo, a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios, de business, estratégias para empresas, defender empresas em cobranças bancárias. Então, o nosso bate-papo gira em torno de alguns termos técnicos, mas eu tenho certeza que o amigo ouvinte, os empresários, pessoas físicas também, né, Débora? Não só a PJ, mas como pessoas físicas também, vão ter total interesse e vão aprender muitas coisas e depois podem procurá-la aí para tirar todas as suas dúvidas, tá? Nós vamos começar aqui hoje, né, até para o amigo ouvinte saber, para os nossos amigos, o que faz uma perita assistente nas ações bancárias, Débora? Vamos lá. Eu vou começar primeiro contando um pouco da minha história, pode ser? Claro, deve. Eu comecei trabalhando como perita, como uma perita assistente de um perito, né? E depois de algum tempo que eu passei a trabalhar sozinha. Então, essa escola, ela foi extremamente importante para mim, né? Conhecer algumas teses, fazer bons contatos. Já comecei fazendo cursos, né? Eu comecei a trabalhar com perícia Fez agora 7 anos, dia 18 de maio de 2018, fez 7 anos agora. Então, no começo de 2019 já foi o primeiro curso que eu fiz sobre perícia bancária. E a perícia, primeiro eu vou contextualizar, né, para entrar na resposta do que faz uma perita bancária. A perícia, ela tem dentro de todo o processo que o objeto dele seja alguma questão específica. Por exemplo, um processo que vai discutir uma questão de um animal precisa de um perito que é um veterinário. Os processos, o mais conhecidos são os de aposentadoria, né, que precisa do médico para fazer a perícia médica na pessoa que está ali buscando o benefício. E como a questão financeira também é uma questão técnica, então tem o perito financeiro, que no caso, dentro da perícia, dessa perícia da parte matemática, da financeira, tem a bancária, porque na verdade são áreas distintas, né? Tem a perícia bancária, a perícia tributária, então precisa de um perito especialista na área tributária. Cada um na sua área. Exatamente. Tem o perito da área trabalhista, né? Perfeito. Tem o perito bancário, trabalhista, o tributário. Não sei se eu estou esquecendo de algum agora, mas enfim, eu sou a perita especialista em perícia bancária. Então, eu atuo dentro de processos onde o objeto seja um contrato bancário.
né? Perfeito. Eu chamo de perícia financeira, embora não seja o termo mais correto, tá? Para tratar. Só que dentro da perícia financeira, eu considero a bancária, e além da bancária, eu faço também alguns cálculos cíveis. Eu já fiz cálculo, por exemplo, tem a apuração de haveres que eu faço, que eu englobo dentro da perícia financeira, né? O nome da minha empresa, por exemplo, do escritório, é Pedrice Consultoria e Perícia Financeira, porque Perfeito. dentro desse termo do financeiro, eu tenho a bancária, que são perícia em contratos bancários, eu faço apuração de haveres, quando uma empresa ela vai se dissolver, um dos sócios vai se retirar da empresa e precisa apurar os haveres que ele tem, né? Eu fiz também já para apuração de administração de inventário, para identificar se a pessoa que está ali administrando fez o uso correto, isso, a divisão correta, o levantamento de todos esses valores. Então, só que hoje o nosso foco aqui nós trouxemos hoje, né? Podemos até, para não estender muito, na verdade, porque de bancária eu já falo muito sobre o assunto, então hoje nós focaremos aqui na perícia bancária, que por coincidência também é o que eu mais gosto de fazer e é o que eu mais faço no escritório, a perícia bancária. Então, o que faz um perito bancário? Voltando no início ali, que eu expliquei sobre cada processo que tem uma área técnica envolvida precisa de um perito, o perito da área bancária, ele é acionado, ele é contratado quando o processo judicial ele tem uma questão bancária sendo discutida. Perfeito. E aí o perito, nós temos também dois lados do perito. Tem o perito assistente, que é quando as partes contratam o perito, e o perito judicial, que ele é nomeado pelo juiz. Entendi. Por quê? Você, Marcelo, vai processar o banco, né, ajuizar uma ação revisional, por exemplo, porque encontrou uma irregularidade no seu contrato e você quer buscar seu direito. Então você chega no juiz, quero processar o banco tal. Aí tá aqui o advogado seu, né, seu representante, na verdade, vai fazer esse papel. E aí ele vai chegar com a parte jurídica dele, fundamentada na parte técnica, que é o meu trabalho, tá? Como perito assistente. E aí o juiz vai falar, olha, banco, você está sendo processado pelo Marcelo, né? E tá aqui a petição judicial com as questões jurídicas que o advogado trouxe, tem lá um parecer técnico, que é o trabalho técnico que o perito que ele contratou fez, para você se defender. E aí o banco recebe aquela documentação, contrata o perito dele, que é outro perito assistente. Então, dentro de um processo, várias pode pessoas ter até envolvidas, 3 pessoas técnicas, Perfeito. que são 3 peritos. 2 assistentes, que é um de cada parte, e o perito do juiz. Por quê? Eu fiz um cálculo e fiz uma prova técnica te defendendo, né? Fiz uma prova técnica para você, contratada por você, para você utilizar dentro do processo. O banco contratou o perito dele, que fez o cálculo para ele, então nós apuramos um valor, por exemplo, de R$100 mil. O perito do banco apura um de 50 mil. E aí o juiz fala, mas qual está correto? O juiz não pode, mesmo que ele saiba sobre a matéria específica, ele não pode tomar essa decisão, né? Verificar os cálculos para identificar Entendi. e colocar ali qual cálculo está correto. Entendi. Então ele fala, opa, agora eu preciso aqui de um perito especialista nessa área. Aí que entra... Aí ele tem um cadastro do tribunal, ele vai lá, busca no cadastro dele e nomeia um perito para o perito identificar. Fazer essa análise. Exatamente. E a partir daí que começa o processo propriamente dito. Isso, exatamente. E aí... eu já fui perita do juízo desde o início, né? Eu me registrei no CRA em 2020 e eu cancelei meu cadastro em março agora de 2025. Hoje eu sou só perita assistente, até por isso na apresentação, né? Você falou perita assistente judicial e extrajudicial. Perfeito. Eu não sou mais perita judicial e extrajudicial. Antes eu era perita judicial e assistente. Perfeito. Eu trabalhava para o juiz pela nomeação e para as partes quando contratada. Só que eu decidi por cancelar,
parar de ser a perita nomeada pelo juízo e agora defender só as partes. Perfeito. Né? Então, o que faz o perito judicial? Ele elabora uma prova técnica para o advogado fundamentar o trabalho jurídico dele para enfrentar uma discussão judicial. Perfeito. Ou extrajudicial também, que eu acho que a gente vai entrar nessa questão mais para frente aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Como que surge essa carreira? Em que momento que você tomou a decisão de seguir, né? Você é administradora, graduanda também, né? Em que momento você parte por esse caminho? Essa pergunta até me emociona às vezes em responder, porque eu sempre trabalhei CLT, né? Eu sempre fui funcionária, eu trabalhei no comércio, eu trabalhei na indústria, eu trabalhava na Raizen em maio de 2018 e eu estudava administração, eu formei em dezembro de 2019 administração. E eu sempre pensava que eu queria encontrar alguma coisa para eu fazer, eu sempre tive um pouco desse espírito do empreendedorismo, né? Muitos têm. Eu sempre trabalhei bastante, então trabalhava muito, estudava muito, não tinha essa questão de querer só ficar cumprindo horário. Sim. E eu queria atuar na área. Eu estava estudando porque eu tinha consciência que se eu estudasse eu encontraria alguma coisa legal, que eu conseguisse ganhar mais, né? Ter a remuneração que eu merecia pelo meu trabalho. E eu trabalhava na Raizen e surgiu uma oportunidade para ser assistente desse perito. E eu nem imaginava o que era. Coisas da vida. Eu não sabia o que era. E surgiu a oportunidade, eu falei com ele, foi até engraçado. Eu trabalhava das 7 às 3 na Raizen. E aí eu falei com ele, mandei um currículo, fiquei sabendo da oportunidade, mandei um currículo pelo WhatsApp. E ele falou, se você quiser vir para a gente conversar, eu te explico. Saí da Raizen, fui no escritório dele, conversei com ele. Era um trabalho por comissão, que eu nunca tinha visto na minha vida, só que um ponto já era positivo, envolvia a matemática. E eu sempre gostei muito da área de exatas, né? Embora a perícia nem seja tão exata assim. Hoje eu atuo muito dentro de processo que é uma dúvida, né, constante, não tem nada de exato. Mas, enfim, a parte dos cálculos eu achei muito interessante. A proposta da remuneração não era tão boa, porque era por comissão, eu não ia ter estabilidade nenhuma. Não tinha nenhuma garantia naquele momento. E já tinha meus compromissos, né, com a casa e tal. E aí ele me fez a proposta, falei, aceito. Sem pensar em mais nada. Fala assim e depois você vai ver como a gente aí eu saí dali, voltei na Raizen. Do jeito que eu saí da Raizen, eu levantei dali, botei na minha moto, fui pra Raizen e falei, eu quero a conta. Eu acabei de arrumar outro trabalho e eu tô indo. Tá bom. Aí fizeram, né, pedir a demissão. E seguiu o seu caminho. E foi assim, eu fui engajando muito rápido com a profissão. E esse perito que eu fazia o trabalho para ele como assistente, ele era só perito assistente, né? E ele era administrador e contador. E aí eu falei, bom, se ele é administrador, aí eu comecei a perceber, né? Falei, um dia vou finalizar a minha faculdade de administração, que eu já estava quase no fim. E foi muito legal, Marcelo, porque foi assim, eu estudei ciências da computação e eu gostava muito dessa parte da tecnologia. E eu só não continuei no curso por questões pessoais e eu não gostava de estudar administração. Eu chegava na faculdade, eu chegava em casa, eu chorava. De duras penas. Não querer aquele curso. Até quando eu fui cursar administração, que eu fui fazer minha inscrição na GRAN, na faculdade, eu perguntei se tinha direito. E eu consegui uma bolsa ProUni 100%. Só que não tinha. E não tinha como eu fazer direito em Jaú, por exemplo. Naquela época não tinha essa opção. Aí eu falei, então vou fazer administração mesmo. Aí eu fiz e quando eu comecei a ver sentido na administração, quando eu comecei a trabalhar na área, que aí foi quando eu conheci a carreira de perito, que eu também não conhecia, e até hoje é muito pouco conhecida. Eu comento com as pessoas, o que você faz? Eu sou perita. Você é advogada? Não, eu sou perita. Aí eu explico. É uma profissão pouco conhecida, mas tem muita demanda, falta muito profissional no mercado. E aí eu comecei a trabalhar, me identifiquei, terminei a primeira graduação em administração
Já cursei uma pós na IT, de controladoria e gestão financeira, porque eu não encontrei, eu já queria fazer uma pós em perícia, só que eu não encontrei por aqui e eu queria presencial. Então fui para a IT, terminei da IT, encontrei uma pós em Goiás, essa instituição IBCAPA, ela é de Goiás. Aí eu cursei, era ao vivo, pelo menos não era presencial, mas era ao vivo, não era aquelas aulas gravadas, sabe? E depois agora, aí eu terminei essa e já fiz também uma graduação em contabilidade, que a semana que vem eu entrego as últimas provas, os últimos trabalhos, estágio, né, toda a documentação. Então agora eu serei administradora e contadora, conforme aquele excelente exemplo que eu tive no início. Então foi assim que eu caminhei para essa profissão. Isso é bacana, né? Porque muita gente que eu conheço tem vontade de empreender com alguma outra coisa daquilo que está fazendo naquele momento, né? Eu sou uma prova viva disso, né? Hoje nós estamos aqui no estúdio, onde muitos anos atrás era um consultório odontológico, onde exercia a profissão de dentista, né? E foram 15 anos como dentista. Fui uma pessoa bem-sucedida, gostava do que fazia, mas chegou um momento, assim como você, que aquilo não me dava mais prazer, né? Alguma coisa estava me chamando e eu ainda não sabia o que era, né? Estou com 53 anos agora, e agora que eu literalmente estou dentro de uma paixão, essa parte de empreendedorismo, a parte de vendas, educação corporativa entrando agora, franquia, né? Mas ninguém falou para mim, a vida não precisa ser uma estrada reta, né? Vão ter curvas, vão ter percalços, mas a hora que você recebe o chamado, né? E pouca gente tem coragem de seguir esse chamado, né? Então, essa pergunta não estava nem no nosso script, ela saiu da minha intuição aqui, né? Então acho bacana para aquele amigo que está nos ouvindo, está nos vendo, se você tem coragem, né, dá o primeiro passo, né, se permita enveredar por outros caminhos. Não deu certo, tudo bem, né, se não deu certo a gente volta. Foi o que eu falei lá atrás, se as coisas não tivessem dado certo não teria problema. Hoje eu faço uma reciclagem, volto para a odontologia sem problema nenhum, mas não é a paixão que me movia, mesmo trabalhado muitos anos, né? Então eu parabenizo você e muita gente que tem essa vontade. Tá aqui 2 exemplos, siga aí sua intuição, né, tenha coragem e vá, né? Se vai dar certo, é uma outra história, mas o primeiro é a coragem e a atitude de fazer isso daí. E até na época, na verdade, essa oportunidade foi um convite para o meu colega de trabalho da Raizen, né? E ele falou, ele já tinha ido, ele já sabia a proposta. Ele falou, Débora, eu não vou, eu achei legal. E a gente conversava muito sobre as questões da faculdade, que ele cursava administração também. Ele falou, Débora, eu não vou porque lá eu não vou ter uma garantia e eu não posso agora sair daqui, eu preciso continuar aqui. Você não tem interesse? Falei, eu tenho. E aí foi... Oportunidade. Acho que tá tudo certo, né? São os planos de Deus mesmo para nossa vida, que eu tinha que aceitar. Eu sempre falo, a pessoa que eu trabalhava, o Momesso, né? José Roberto Momesso, ele foi uma pessoa exemplar, extremamente importante para minha carreira até hoje, e é de Deus mesmo, né? Perfeito. É perfil, é coragem, é Deus na frente de tudo. É um frio na barriga. Até hoje, né? 7 anos agora. Não, parabéns por essa trajetória. Obrigada. Vamos lá, seguindo algumas perguntas aqui. Isso aqui é interessante também. Quais os principais erros que você encontra nos contratos bancários analisados? Tenho certeza também que a gente vai falar para muita gente interessada nessa pergunta, nesse assunto. Os principais, Marcelo, tem contrato que tem tanto erro que a gente precisa elencar quais nós demonstraremos no trabalho técnico. Tá? Tem contrato que tem pouquíssimos erros, que eu elaboro uma análise e às vezes não compensa elaborar o trabalho técnico completo, porque são poucas irregularidades e não vai servir o trabalho técnico para o cliente. Agora, quais as principais irregularidades? Tem um ponto aí importante, que é o seguinte, o mais conhecido e que a maior quantidade de ações do judiciário é o famoso juros abusivos, né? Teve uma época aí que teve um boom, que todo mundo ajuizou revisional de financiamento de veículo, por exemplo, por juros abusivos.
E até tem os advogados que, não só advogados, mas pessoas que não trabalham na área hoje, que não têm a vivência do direito bancário, da perícia bancária, falam, essas ações já foram muito boas antigamente, hoje não dá mais nada. Todo dia eu ouço isso no escritório, cliente que chega, informação de advogado, né? E aí é o seguinte, porque a perícia ela não é só os juros abusivos. Por que eu estou contextualizando isso? Porque uma das irregularidades, o famoso juros abusivos, o Banco Central do Brasil, todos os bancos são obrigados a informar a taxa dos juros remuneratórios que estão praticando para o Banco Central. Perfeito. Ele calcula uma média e divulga. Então, média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, que os bancos informaram, ele calculou e divulgou. E se você tiver um contrato, por exemplo, e quiser identificar se a taxa dos juros que foi cobrada no seu contrato está dentro da média de mercado, é só acessar o site do Banco Central do Brasil, verificar, fazer uma comparação. Então você tem uma possibilidade até de consultar isso também. Sim, exatamente. Perfeito. Site do Banco Central do Brasil, tem tanta informação legal lá. E essa é uma das, né? Para você fazer uma comparação. Então, essa é uma das irregularidades que nós encontramos. Nós ainda discutimos muito no judiciário ela hoje, que é o famoso, que as pessoas mais falam, dos juros abusivos. Só que não é só isso, uma ação. Você me perguntou quais irregularidades mais encontradas, né? Depois dessa, tem uma questão que é bem técnica quanto à metodologia de amortização desse contrato, que é capitalização simples ou composta. E aí tem um monte de variável contratual que é envolvida para essa análise. Não é não é simples bater o olho, ver ali se está escrito ou não e já colocar como irregular. Tem que fazer todo um recálculo da operação para identificar qual método aplicado, ler o contrato inteiro para identificar qual método foi pactuado lá na cláusula contratual. Então, passei 2 irregularidades até agora, que é sobre taxa dos juros remuneratórios, método de cálculo, método de amortização do contrato. Depois, tem os encargos acessórios também. Você já fez algum contrato de financiamento na sua vida? Sim, alguns. Então, é muito difícil. Nunca me atentei, eu nunca, entre aspas, né, me preocupei em analisar se o que eu estava fazendo era de fato justo. Você simplesmente vai fazendo, exatamente, né? Não, e isso, primeiro, qual pessoa hoje que nunca fez, né, um contrato? É muito difícil você encontrar uma pessoa que nunca fez um contrato, seja ele de financiamento de veículo, financiamento imobiliário, um empréstimo, um cartão de crédito, é um contrato. Perfeito. De uma operação de crédito. E assim, as pessoas realmente não entendem, elas estão ali para pegar o dinheiro do banco emprestado. Dinheiro para cá, contrato assinado para lá, né? E aí... Só que as pessoas também, Marcelo, você, por exemplo, ao ler um contrato no momento ali da assinatura, você não tem esse conhecimento, esse olhar apurado para identificar o que é regular ou não. Alguma cláusula, alguma coisa ali. Um muito comum é financiamento de veículo, tá? Que você vai contratar. Ainda algumas pessoas que são um pouco mais especuladoras, né? Acho que eu poderia utilizar esse termo. Que dá uma olhada ali, vê se tem um seguro, né? Seguro, alguma coisa mais embutida ali. Exatamente. Perfeito. Então, assim, fora os juros, o método de amortização tem diversos encargos acessórios que são identificados também nos contratos, né? E aí eu pergunto para o cliente, primeiro a gente verifica se consta no contrato que seria cobrado isso, porque às vezes não consta, tá? Encargos acessórios que o banco simplesmente cobra, o banco, a financeira, cobra e não estava previsto contratualmente. Se estava previsto, pergunta para o cliente, você foi informado? Então, assim, além do seguro, tem tarifa, tem algumas taxas por registros dos documentos, né, no órgão responsável. O que mais que eu poderia citar de irregularidades aqui? Tem Estão várias coisinhas, várias nuances ou vários detalhes que, né, se a pessoa ali, o consumidor, se ele não se atentar ou não tiver o interesse ou curiosidade de ver se está certo,
passa e as coisas ficam, entre aspas, por isso mesmo. Exatamente, é assim que funciona. Então essas são algumas irregularidades que eu citei para você, mas como eu comentei no início, tem contrato que tem tanta irregularidade que a gente precisa, eu em conjunto com o advogado e o cliente, elencar quais nós demonstraremos no trabalho técnico para não ficar muito complexo a ação ou o banco, a defesa. O que acontece? Quando tem uma irregularidade que o retorno financeiro dela é muito maior, nós apostamos por discutir só ela e deixar aquela... É uma irregularidade também. Só que deixar ela de lado para o banco não pegar o foco do processo e colocar nela. Você entendeu? Então, tudo isso faz parte de uma estratégia para demonstrar as irregularidades identificadas. Perfeito. Então, temos bastante coisa aí para os amigos ficarem atentos. Muito. Agradecimento especial novamente àqueles que fazem a possibilidade desse podcast acontecer. Central Laser, brindes e personalizações do meu amigo Thiago, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Grupo Piccoli, Pedro. Soluções empresariais, Piccoli Contabilidade, há quase 50 anos, hein? E a Piccoli Educação Corporativa, cursos personalizados para você empresário. Eda Marketing, agência digital, do meu amigo Henrique. E o CDV 360, um curso personalizado para treinamento de atendimento e gerenciamento com o seu cliente. Agradecimento especial a todos vocês. Débora, dando sequência aqui também, olha que interessante aqui, acho que a gente vai poder contribuir bastante com a sua resposta, eu tenho certeza, né? Como a perícia pode ajudar uma empresa que está sendo cobrada judicialmente por um banco? Marcelo, essa é a pergunta. Esse é o trabalho, inclusive, é o tema do livro, né? Como a perícia pode ajudar uma empresa que está sendo cobrada judicialmente, né? É o tema do livro, a defesa do executado, nós falamos um pouco dele aqui já. Como a perícia pode ajudar? A perícia, primeiramente, primeira análise que nós fazemos é identificar se o que está sendo cobrado está correto, né? Falando assim, geral, mas aí como que nós iniciamos isso? Quando uma empresa está sendo cobrada judicialmente, é porque ela foi até o banco, buscou um crédito, tornou-se inadimplente. Não só uma empresa, aqui nós podemos estender para a pessoa física também. A pessoa física que buscou um crédito, tornou-se inadimplente e o banco precisou ajuizar essa cobrança, fazer uma cobrança judicial através de um processo. Quando ela foi lá, ela fez um contrato, né? E esse contrato, o banco junta junto na ação. E aí a perícia, como a perícia pode ajudar? Primeiro passo, a perícia verifica se o que consta no contrato, se o que foi contratado é o que está sendo cobrado. Porque já vários casos passaram pelo escritório, constava no contrato que seria cobrado uma parcela de R$5.000 e o cliente estava sendo cobrado em 7, né? A pessoa ali cobrada. E até ele mesmo com a queixa, olha, quando eu assinei o contrato era 5.000, eles passaram a me cobrar 7, eu não consegui pagar e aconteceu o que aconteceu. Então a perícia verifica esse contrato, essa operação de crédito, para identificar se existe irregularidades. Uma delas é o descumprimento contratual, outra são aquelas irregularidades que nós comentamos na pergunta anterior, né, dos juros em excesso perante a média de mercado, de encargos acessórios indevidos perante a lei, né, o que a lei permite. Então, nós identificamos todas essas irregularidades, colocamos num documento chamado parecer técnico para o advogado ir até a justiça, defender a empresa ou o cliente dele ali, provando, né, que não é aquilo que é devido. Então, no geral, é para isso que a perícia, com isso que a perícia ajuda a empresa, a pessoa física que está sendo cobrada judicialmente. Identificando, quantificando e provando o excesso da cobrança. Perfeito, então tudo dentro do trabalho técnico. Perfeito, e uma pergunta aí, nesse caso, a pessoa ela pode contratar diretamente os seus serviços para uma análise,
como que o empresário aí, ele pode buscar por essa orientação? Sim, exatamente. A maioria dos meus clientes, eles vêm de escritórios de advocacia. Por quê? A pessoa, quando ela recebe uma citação que ela está sendo processada pelo banco numa ação de cobrança, a primeira coisa que ela faz é ir atrás de um advogado. Primeiro que a profissão de perito não é muito conhecida, né? E segundo que por ser uma questão jurídica, ser um processo judicial, ela vai atrás do advogado primeiro. E aí o advogado me procura. A maioria vem pelo advogado, mas se a pessoa tiver ciência que está sendo cobrada e quiser vir até mim primeiro, pode ser também. Ela pode vir até mim, eu vou elaborar as análises, depois a gente leva para o advogado. O que não é possível é eu defender sozinha essa empresa ou essa pessoa. Meu trabalho defesa dentro de processo judicial é sempre em parceria com um advogado, um escritório de advocacia. Perfeito, então é indispensável a presença, a figura do profissional, do advogado, né? E a pessoa, os amigos, aí eles podem procurar um advogado, mas podem procurar você também, né? Com toda a sua competência você vai conduzir e naquele momento ali da alegação, das defesas, entra em parceria, em conjunto com o advogado. Exatamente. Perfeito, bacana. Dando sequência, Débora, né, nessa sua carreira, nesse seu trajeto, você só atua em processos judiciais, né, onde já está instalado ali uma cena, ou já tem uma peça jurídica, vamos falar assim, ou você também faz análises preventivas? Essa pergunta, ela é bem interessante também, porque é o seguinte, hoje, 90% dos trabalhos que passam pelo escritório é para defender a empresa que está sendo cobrada judicialmente, né? A defesa do executado. Executado, só para te explicar aqui rapidamente, é a pessoa que está sendo cobrada numa ação de execução, que é um dos tipos de ação de cobrança que existe na justiça. Então, a maioria, 90% dos trabalhos que passam pelo escritório são para defender empresas e pessoas que estão sendo cobradas. Sua pergunta é se eu faço trabalho só dentro da justiça, dentro de processo judicial ou fora também. Preventivamente. O que acontece? A procura da preventiva é mínima, né? Eu faço sim um trabalho, tem um trabalho muito legal que eu faço, já fiz, pouca quantidade por causa da procura, as pessoas esperam ter um problema para procurar a ajuda do perito. É a análise técnica de contratos antes da empresa ou da pessoa física fechar o contrato bancário, né? Você vai comprar um imóvel, vai fazer um financiamento imobiliário, vai buscar um empréstimo imobiliário na instituição financeira. E aí você pode fazer as cotações. Eu vou no Itaú, no Bradesco, na Caixa. Tem até um recente que eu fiz. O cliente me procurou, ele falou, olha, eu quero fazer, mas eu quero ver antes o que eu vou pagar, porque tem muito contrato que tem surpresa, né, Marcelo? Perfeito. E a pessoa só vai depois correr atrás do prejuízo depois que a surpresa já fechou. Então, essa é uma situação que eu atuo de forma fora da justiça, né, de forma extrajudicial. Não é tão comum, ou não é o mais comum, né? Mas que com certeza a importância de ter essa procura. Porque aí eu analiso os 3 instrumentos contratuais, né, as prévias, para informar, olha, aqui você vai ter uma parcela fixa porque nem sempre o gerente explica da melhor forma. E eu fiz um financiamento imobiliário, imagina eu e o gerente, na hora de eu fechar meu contrato imobiliário. Cara. Foi até engraçado, né? Eu sentei lá, ele entregou, acho que nunca fizeram isso, né? No máximo, algum advogado deve dar uma olhada. Mas só faltou eu levar minha calculadora financeira. Eu cheguei lá, sentei na frente dele, abri o contrato. Falei, então, gerente, não dá para tirar isso, mudar isso? O que significa isso? Ele não sabia responder. Ele não sabia, ele falou, Débora, eu não sei. Eu não tenho autonomia para mudar nada. Eu não sei isso daí que você me perguntou. Você pegou ele de surpresa, né? Então. E ele não sabia. Então, assim, por isso também a importância, mais importante ainda, de procurar o profissional nesse momento.
Porque um contrato que os empresários têm bastante surpresa é o Pronamp, por exemplo, Marcelo. Ele é um contrato que ele tem um encargo misto, que é uma parte um encargo remuneratório, é uma parte fixa e uma parte variável. E aí o empresário, a pessoa que está ali contratando, não tem noção de onde isso pode chegar. Então, esse trabalho prévio é extremamente importante. Fora esse de analisar o contrato antes da contratação, né, falando de trabalho que eu presto fora da justiça, você tem um financiamento de veículo, por exemplo, e tá lá na sua gaveta, você tá lá, e você não tá pagando normalmente, fala... Não tá questionando nada. Você tá pagando, tá tudo certo, você fez, tá com o veículo, tá pagando normal. Aí eu posso fazer uma análise nesse trabalho, nesse contrato que está lá na sua gaveta, para identificar se tem algum encargo acessório indevido. Inclusive, tem alguns encargos acessórios que a gente consegue a devolução de forma administrativa, você não precisa nem se envolver com a justiça. Você entendeu? Às vezes, Marcelo, já aconteceu também, a taxa básica dos juros do Brasil, ela é flutuante. E tem épocas que ela está mais baixa, a Selic mesmo, há 2 anos ela estava 2,5, hoje ela está 15 aproximadamente, 14, né? Então, assim, com essas alterações, às vezes, o contrato do financiamento imobiliário mesmo, que geralmente é um longo período, às vezes o contrato que está na sua gaveta, dependendo do momento... Isso, eu ia falar o momento. O momento, né, a situação da taxa básica no nosso país, compensa você fazer uma renegociação, né? Diminuir o valor da sua parcela, diminuir o saldo devedor. Só que para isso não basta você analisar a taxa. Eu contratei, estava 15, agora está 2, eu vou lá renegociar. Depende do... Lembra que eu falei na hora que você me perguntou da irregularidade? Do método de cálculo da amortização, sim, método de amortização da operação, isso influencia muito também dos encargos acessórios. Então, assim, esse é mais um trabalho que nós podemos fazer, né, fora da justiça para ajudar as empresas, as pessoas aí. Tanto PJ como pessoa física. Com certeza, exatamente. Perfeito. Recomendo então aos amigos daqui para frente, todo e qualquer contrato, vou conversar com a Débora. Recomendo isso aí para você. Você não precisa necessariamente estar acionando o advogado ou levando, né, a própria perita. A Débora, como perita, ela pode te auxiliar para ver se aquilo que você está contratando, de fato, né, é legal, né, a gente sabe, e são detalhes que a gente, sim, muitas vezes não se preocupa, né? Se a pessoa está querendo rapidamente aquele bem, o imóvel, o carro, né, e não se atenta, e no final lá você está pagando um absurdo a mais, quando legalmente, dentro da lei, né, tudo corretamente poderia, por uma análise sua, estar ali num justo valor. Exato. Né, e aí, Marcelo, só rapidamente uma observação. O contrato, nós podemos elaborar uma análise nele, né, levantar uma discussão. Se você fez o contrato ontem, a gente já pode fazer uma revisão hoje, porque às vezes a pessoa não pagou nem a primeira parcela. Perfeito. A gente já pode verificar se tem irregularidade. Você pode estar no meio do contrato, já ter decorrido algum tempo, né, do início dele, ou você pode ter terminado. É que nessa questão, quando você já terminou, qual que é o benefício? Se tiver irregularidade, você só tem a receber. Então a gente vai para a justiça buscar para você receber o seu valor. E aí tem a questão da prescrição. Essa parte da prescrição é o seu advogado que vai definir ali qual artigo da lei ele vai pedir a aplicação da prescrição, porque tem contrato que é 2 anos, muda de contrato para contrato. Tem contrato que a prescrição é de 2 anos, tem contrato que é de 5, tem advogado que pede... Então o meu trabalho ele tem que estar super em harmonia com o advogado, né, com o trabalho dele. Praticamente é ele que manda no meu trabalho. Eu falo, ó, o que o doutor vai defender juridicamente? O que o doutor sustenta? Eu provo, faço a parte técnica, provando, quantificando, demonstrando, e o doutor sustenta juridicamente. Perfeito, interessante. Seguindo aqui, essa é interessante aqui também. Qual a diferença entre um parecer técnico
e um laudo pericial judicial. Essa daí eu já até fiz uma introdução. Lembra quando eu falei que um processo ele pode ter até 3, até não, pode ter mais, mas na maioria dos casos são 3 peritos, um da parte do cliente, a outra do banco e o perito do meio, que ele tem que ser imparcial, que é o perito do juízo. O parecer técnico, ele é elaborado por nós, peritos assistentes, tá? É a peça técnica que defende as partes. O laudo pericial é o trabalho elaborado pelo perito do juízo, que é aquele que o juiz nomeou. Então, assim, um tem mais valor que o outro? Não. Por quê? Já tem um caso recente que foi muito interessante, eu gostei muito de trabalhar nele, porque o resultado dele foi muito rápido para o meu cliente, e eu fico muito contente quando o meu cliente, né, ganha uma ação por conta, por influência do meu trabalho técnico. E na maioria dos casos, quando eu apresento um trabalho técnico para defender meu cliente, ele vai para a perícia judicial. É difícil o caso que não vai. Nesse caso, o juiz, e isso está previsto em lei, o juiz dispensou o laudo pericial porque ele confiou no meu trabalho técnico. Ele pode fazer isso. Não é obrigatório que o juiz mande todos para a perícia judicial, você entendeu? E ainda, principalmente nesse caso, nós apresentamos o trabalho técnico, o banco defendeu só, era uma ação de execução, o banco defendeu só com a defesa jurídica. Ele não contestou, e aí o juiz confiou no que estava escrito ali e deu a sentença, com base no trabalho, só no parecer técnico. Não chegou na fase do laudo pericial. Entendeu a diferença? Sim. Então, parecer, eu elaboro, o perito assistente elabora defendendo a parte, e o laudo pericial, o perito do juiz que elabora dentro do processo. Perfeito. Né, pessoal, são questões técnicas, mas envolve muitos aspectos, né? E tudo dentro de uma legalidade, né? Tudo dentro de uma análise que, se bem embasada, né? Tem um benefício aí pro nosso amigo. Então, mais uma vez aí reforço, né? Vai fazer ali os seus contratos, os seus empréstimos, né? Seja ele qual for, procurem a Débora, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem orientados, tá? E é claro que em algum momento aí, sim, a figura do advogado ela vai ser necessária, mas muito conhecimento aqui e muitos benefícios disso. Muito interessante. Para a gente finalizar a parte técnica, né, do nosso bate-papo, né, sabemos aí da sua história, já contou um pouquinho, mas hoje como que é o trabalho da Pedrice Perícias junto aos advogados parceiros, Débora? Junto aos advogados parceiros. Eu vou começar com uma observação extremamente importante sobre os advogados. Quando você está com um problema no coração, você procura qual médico? Rapidamente no cardiologista. Exatamente, você não vai no clínico geral. Então, se você está com problema bancário, você precisa encontrar um advogado que seja especialista no assunto bancário. Tem advogado que faz, tem escritório, ou advogado, não vou nem falar escritório, porque às vezes dentro de um escritório tem diversos especialistas. Mas assim, tem advogado que atua na parte, em processos do direito bancário, do trabalhista, do tributário, né? Só que a minha sugestão é que seja especialista na perícia bancária. Eu tenho muitos escritórios que são parceiros do meu escritório, né? Muitos escritórios de advocacia que são nossos parceiros. Eu tenho alguns que me mandam um volume alto de trabalho já, tipo, por semana, um dos escritórios, 50% dos trabalhos que eu faço é ele que me manda. É um escritório especialista no assunto bancário. É um escritório que eu não tenho vínculo com nenhum escritório. Eu não tenho comissão por indicação de nenhum escritório. Eu gosto, se você me procurar para uma análise e você precisar ajuizar, eu posso te fazer uma indicação. Perfeito. Eu não garanto o trabalho do advogado, né? Eu garanto o meu. Agora, o que eu posso te indicar é um profissional que eu sei que ele é especialista em direito bancário, que eu sei que ele vai esgotar o estudo da sua demanda, né? Ele vai até o último momento ali atrás da melhor resolução possível,
dentro do processo ou fora, na fase extrajudicial. Então, assim, e hoje tem alguns escritórios, inclusive, que eles, na hora que ele atende o cliente, ele já vende o trabalho, um pacote fechado, a parte jurídica e a parte técnica, e me contrata para eu fazer o trabalho. Perfeito. E aí tem escritório que fala: olha, a minha parte jurídica é essa. Agora você vai lá, eles também fazem sugestão, né? Fala com a Débora, que ela é perita, que ela precisa fazer um trabalho para nós, fecha o seu contrato com ela e aí a gente segue assim. Então eu tenho essas duas formas de trabalhar. Né? Eu tenho os escritórios parceiros que me mandam sempre o trabalho. Eu sou perita, só eu sou a perita que atendo, né, os trabalhos desse escritório. Então, nós temos muito prazo, né, Marcelo? Dentro da justiça é uma loucura de prazo, vira e mexe, tem que trabalhar até Perito meia-noite. também, assim como O advogado. perito também. Essas ações de execução, por exemplo, a partir do momento que a pessoa recebe a citação, é assim, ó, o oficial de justiça entregou, paga em 3 dias ou se defende em 15. Se você no 16º dia útil, já era, você não pode mais. Tem algumas questões, né, que ainda dá para discutir, Perfeito. mas o melhor cenário é se defender dentro dos 15 dias que consta na citação, que é o comunicado que o juiz te enviou para te informar que você está sendo cobrado judicialmente, que você está sendo executado, né. Então, o advogado, quantas vezes? E os advogados que me desculpem, mas eles têm alguns que deixa para a última hora. Teve advogado de chegar hoje, às vezes o cliente também, né? Sim. Demora para procurar. E aí, Débora, pelo amor de Deus, eu tenho uma ação aqui que o prazo é amanhã. Você consegue? Eu verifico, se eu não tiver compromisso, né? Já fiz várias vezes. Ah, o prazo é segunda-feira. Trabalhar sábado e domingo o dia todo para cumprir esse prazo aí, para o advogado apresentar dentro do prazo dele. Porque além do prazo judicial, né? Então, o meu prazo é antes do judicial, porque eu tenho que fazer minha parte, entregar para o advogado para ele fazer a dele, para ele cumprir o prazo dele. Então, assim, por que eu entrei nessa questão do prazo? Eu tenho escritório parceiro, eu tenho 2 principais hoje, que me mandam o maior volume de trabalho, e eu priorizo os clientes deles. Quando às Perfeito. vezes tem. Hoje a internet, né, ela possibilita esse atendimento a nível nacional, graças a Deus. Esses dias, um advogado de Tocantins me encontrou pelo site. Tem o site lá, depois a gente precisa compartilhar aí com o pessoal, que tem bastante Sim, com informação certeza. legal. Ele me encontrou pelo Google e me contratou. Ele é lá de Tocantins, advogado de uma fazenda, tinha vários créditos rurais. E aí, o que acontece quando eu tenho diversas demandas com o mesmo prazo, eu priorizo esses que já são recorrentes. Perfeito. Pessoal, estamos entrando na fase final aqui, Débora, né? Já com antecedência, agradeço muito a sua presença. São termos muito técnicos, mas de extrema importância para os amigos ouvintes. Então, recomendo que vocês ouçam com carinho. Foram várias questões que nós debatemos e uma com certeza pode fazer sentido para você. Entrando na fase final aqui, Débora, a gente tem até foi uma ideia nossa algum tempo atrás, fonte da sabedoria, né? Costumo falar que esse podcast é uma verdadeira mentoria gravada, né? As perguntas que nós fazemos, né, direcionam respostas e essas respostas muitas vezes fazem sentido para o nosso ouvinte. E é curioso, por exemplo, eu sou, né, consumidor de livros, de várias as coisas aqui, e uma das coisas que eu vou pedir para você, até deixar como sugestão e indicação, da onde que a Débora busca a sua fonte da sabedoria. Pode ser indicação de um livro, pode ser indicação de um evento. Então, da onde você busca a sua sabedoria? Olha, Marcelo, o perito, tem uma perita que fala que o perito ele estuda todos os dias. E realmente é assim, né? Por mais que alguns trabalhos sejam parecidos com os outros, nunca é a mesma coisa e a atualização é constante, né? Então, essa busca por conhecimento tem que ser todos os dias do perito. E aí eu tenho a minha biblioteca, que eu sou apaixonada por ela, né? Eu tenho uma biblioteca física e eu tenho uma biblioteca digital. Eu prefiro muito mais livro físico, todos os que eu posso,
né? Tenho alguns que eu até tenho digital, mas tenho no físico também. Então essa é uma das fontes. A questão dos eventos, tá? Congresso, simpósio, palestra, é até de participar como ouvinte, e no final do ano passado, em outubro, né, de 2024, eu fui convidada a palestrar num congresso do Conselho Regional da Administração lá no Paraná, em Curitiba, e naquela palestra eu fui para palestrar, para transmitir o meu conhecimento, né? Esse foi o convite. E eu acabei aprendendo muito também. Então, esses eventos, a troca de experiência entre os colegas, né? Muitos que são muito. Hoje eu já não tô tão. Não sou iniciante, né? Que são 7 anos de carreira aí. Então eu consigo aprender com aqueles que têm mais experiência nesses eventos e transmitir também, né? Até hoje mesmo eu falei com um ouvinte dessa palestra minha, e eles me chamam para tirar alguma dúvida, e eu fico extremamente contente em poder contribuir também. Então, livros, as palestras, os eventos presenciais, os online. Vou mostrar até esse livro aqui para o amigo. Perícia bancária, casos É, práticos, a defesa do executável. Né? Pessoas importantes aqui do meio jurídico e a nossa amiga Débora fazendo parte aqui também. esse livro ficou sensacional, falar um pouquinho dele, dá tempo da gente Claro. falar um pouquinho dele aqui rapidamente. Esse livro ele é fruto da, da minha segunda pós-graduação, né, que é uma pós-graduação em perícia e direito bancário, que eu ministrei na instituição que chama IBCAPA, lá de Goiás, do meu amigo Edilson Aguiais. Nós optamos por escrever o livro, né? Foi, na verdade, disponibilizada essa opção para a gente escrever o livro ao invés do TCC da pós-graduação. Então, aqui tem advogados, tem peritos, tem professores, tem alunos, tem trabalho técnico, tem um conteúdo da área jurídica extremamente valioso. Esse livro ficou muito legal, todo lugar que eu estou eu levo ele. E como eu comentei com você no início, eu estou finalizando o meu, né, que é desse assunto também, da defesa da defesa em ações de cobranças bancárias, né, não só da execução, mas de outros tipos de ação também. E é isso, a gente tem que buscar por conhecimento todos os dias, né, e aí eu busco nos livros, nos cursos, nos eventos. E hoje não tem mais desculpa, né? A gente Não, tem tanto acesso, tem coisas, né? Que há um tempo atrás a gente não tinha. Eu sou da época de ter que consultar uma biblioteca, de ter que procurar uma Barça, né? uma De fazer base. uma faculdade sem ter tecnologia, sem ter computador. Hoje está muito fácil, Hoje né, a Marcelo? tecnologia está aí, o mundo mudou, né? Então hoje está muito mais fácil acessar rapidamente o conhecimento. Então hoje, literalmente, só não é em que pese, tem mentorias, cursos, né? Valores aí para todos os bolsos e gostos, mas tem muito conteúdo que o amigo consegue acessar rapidamente. Então isso é importante se manter conectado. Bacana, tá? E finalizando agora, né? Costumo falar que eu sou um atleta, né? Eu sou um tenista profissional amador, né? Profissional dentro do que eu acho que eu jogo e amador de fato do que eu sou em quadra, né? E eu queria saber de você, né? A gente chama essa sessão de cardio business. E se a Débora pratica alguma atividade física, algum esporte, alguma modalidade, e o que você tira dessa modalidade ou dessa prática, ou dessa, costumo ter também um ritmo, rotina e ritual, e o que você leva dessa prática tanto para a sua vida pessoal quanto profissional. Fala para o nosso ouvinte. Marcelo, eu sou apaixonada por fazer perícia, né? Em primeiro lugar, pela minha família, lógico, pela perícia também. Eu gosto muito de trabalhar do que eu faço. E o esporte, ele também tem um espaço bem grande no meu coração, vou dizer assim. Eu adoro praticar esporte, embora hoje eu tô com um tempo um pouco reduzido, com a correria da expansão do escritório, né? Então eu reduzi um pouco o tempo que eu utilizo para praticar o esporte, mas eu sou extremamente apaixonada. Se eu te contar o que eu já pratiquei de esportes, eu já fiz luta, tá? Boxe, karatê, judô. Bem eclética. Muito. Eu tenho conhecimento.
Xadrez, já fiz algumas aulas, algumas não, bastante aula de xadrez, participei de campeonato. O beach tênis, que ganhou meu coração durante um período aí, hoje tá difícil eu conseguir jogar e treinar, né, participar de campeonato. E hoje, o que eu tenho praticado com maior frequência é a musculação. Eu nunca gostei da musculação, eu sempre gostei muito de esporte. Futsal eu joguei, handball, a parte da luta, né? Sempre pratiquei muito e musculação eu nunca gostei. Só que agora, né, já passei dos 30, então agora já virou necessidade fortalecer os músculos. E o que eu levo da musculação para a vida assim, profissional, eu até estava pensando nisso esses dias, né? Quando chega perto assim da data comemorativa da minha profissão, que nem agora que deu 7 anos, eu paro para pensar, eu falo, nossa, no começo parecia tão distante, só que eu sabia que se eu fosse fazendo um pouquinho por dia, eu ia chegar em algum lugar. E eu tenho essa consciência até hoje. Tem dia que eu pego, que nem meu livro mesmo, eu escrevo 2 linhas. E eu sei que vai chegar um momento que se eu não fizer as 2 linhas, eu não vou chegar. Mas é uma construção. E eu trago isso da musculação, né? Perfeito, De fazer um pouquinho por dia ali, você não vai fazer hoje treinar um músculo e ver o resultado. Então eu levo essa parte da persistência, da paciência, né? De imaginar, fazer um pouquinho por dia, imaginar onde você quer chegar, né? Buscar aquele resultado, conquistar ele um pouquinho, ter a persistência, e é isso. Nunca gostei da musculação, mas até faz sentido, né, Marcelo? Sim, eu também sou adepto da musculação, como eu falei para você, e hoje eu aproveito durante a atividade física, durante a musculação, no caso, que eu também pratico, eu coloco lá meu microfoninho, meu headphone, e ali eu fico estudando, fico ouvindo conteúdos, podcasts. Então, ao mesmo tempo que eu estou me alimentando intelectualmente, eu estou treinando para a minha parte fisiológica, muscular, né? Muito mais para prevenir lesões do que para crescer. E a gente sabe que, né, até tem, eu vi recentemente que se quem estiver vivo ou quem sobreviver aos próximos 5 anos, né, daqui para frente, nós vamos começar a chegar mais aos 100 anos, né? Então, tem até um estudo sobre isso. Então, veja bem a importância de uma musculação hoje, pensando lá, né, quando tiver os 70, 80, 90 e 100 anos, que muitas pessoas vão chegar nos 100 anos, né? Vão passar disso, para Espero. você levantar de uma cadeira, ir para o banheiro. Então, a importância de você se preparar, né? Então, se eu estou com 53 anos, eu estou pensando nos meus próximos 30, eu já estou me preparando para os 80 e eu ainda estava batendo minha bolinha aí. Eu também, eu penso muito nisso. E principalmente a minha profissão, né, de ficar sentada o Sim. dia todo, precisa ter esse. E eu gosto de ir pela manhã para dar aquela energia, começar o dia já Sim, com tudo. sim. Débora, minha amiga, obrigado por esse bate-papo. Eu que Muito agradeço. especial recebê-la, tá? Um tema muito interessante. Por dentro da perícia, estratégias para defender empresas e até pessoas em cobranças bancárias. Amigo ouvinte, você teve aqui uma verdadeira mentoria com a minha amiga Débora, tá? Muito obrigado por esse bate-papo, tenho certeza que foi muito enriquecedor e tem muita informação para os nossos ouvintes, tá bom? Eu que Agradecimento agradeço. especial também aos nossos patrocinadores. Eu sou Marcelo de Búzio e esse é o CTV 360 Talks. Esperamos vocês no próximo episódio. Obrigado.